Senhora, José de Alencar, segunda parte, capítulo 2. A viuvez tornou ainda mais isolada e recolhida a existência de Emília, acrescentando-lhe a indiferença e desapego do mundo. O único elo que a prendia à terra eram seus filhos, mas tinha o pressentimento de que não permaneceria muito tempo com eles. O marido a chamava, abandonou-se àquela atração que a aproximava doente a quem mais amava e a desprendia aos poucos do espólio que ainda a retinha neste vale de lágrimas. Só uma inquietação a afligia, ao pensar no próximo termo de seu infortúnio. Era a lembrança do desamparo em que ia ficar sua filha Aurélia, já nesse tempo moça, na flor dos 16 anos. De sua família, não podia Emília esperar arrimo para a órfã. As relações, cortadas por ocasião de seu casamento, nunca mais se haviam reatado. Os parentes continuavam a considerá-la mulher perdida e evitavam o contágio de sua reputação. Do sogro, também já recebera a pobre viúva o desengano. Depois do falecimento do marido, e logo que a dor lhe permitiu outros cuidados, escrevera ao Lourenço de Souza Camargo, revelando-lhe o segredo do casamento e implorando sua proteção para os filhos de seu filho. O fazendeiro, da mesma forma que os parentes de Emília, não acreditou na realidade de um casamento oculto até aquela época e do qual não aparecia documento ou outra prova. A carta da viúva só lhe revelou a continuação de relações que ele supunha desde muito extintas. Atinado que fora a influência dessa mulher à causa da desobediência do filho, lançava-lhe a culpa da desgraça que sobreveio, esquecido de que ninguém sofrera tanto como ela, pois, além da viuvez, a morte do marido deixava-lhe a pobreza e a desonra. Ainda assim, nessa disposição de ânimo, foi generoso o Camargo. Mandou entregar a Emília 1 conto de réis, dinheiro cru e seco, sem uma palavra de consolo ou de esperança. A pessoa que o levou à viúva fez-lhe sentir que tão avultada esmola devia livrar o fazendeiro de futuras importunações. O Emílio, que podia ser o amparo natural da irmã, quando viesse a faltar-lhe a mãe, não estava, infelizmente, nas condições de receber o difícil encargo. Ao caráter irresoluto do pai, juntava ele um espírito curto e tardio. Apesar de haver frequentado os melhores colégios, achava-se, aos 18 anos, tão atrasado como um menino de regular inteligência e aplicação aos 12 anos. Reconhecendo sua inaptidão para alguma das carreiras literárias, Emília lembrara-se de encaminhá-lo à vida mercantil. Por intermédio do correspondente do marido e pouco tempo depois da morte deste, fora o rapaz admitido como caixeiro de um corretor de fundos. Por mais esforços que fizesse o pobre Emílio,
não lograva destrinçar as efemérides financeiras do movimento dos fundos públicos e as oscilações do mercado monetário. Isto que aí qualquer filhote de zangão a quem não desponta ainda o bigode havia em 2 palhetadas, era para Emílio ciência mais abstrusa do que a astronomia. Chegava a casa com sua tábua de câmbios, o preço corrente, a cotação da praça e as notas que lhe havia dado o corretor. Sentava-se à mesa, preparava o tinteiro e o papel, mas não havia meio de começar. Seu espírito embrulhava-se por tal modo na meada que não atava nem desatava. Ao cabo, chorava de raiva. Corria então Aurélia a consolá-lo. Sabia ela já a causa daquele pranto, cuja explicação uma vez lhe arrancara a força de carinho e meiguice. Tirava-o do desespero, animava-o a tentar a operação e, para suster-lhe os esforços, ia auxiliando-lhe a memória e dirigindo o cálculo. A natureza dotara a Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento, que se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem, tem a preciosa ductilidade de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam. O que o irmão não conseguira em meses de prática foi para ela estudo de uma semana. Desde então, o caixeiro que ia à praça receber as ordens do patrão e levar-lhe os recados era o Emílio. Mas o corretor que fazia todos os cálculos e operações ou arranjava o preço corrente era a Aurélia. Assim, poupava a menina um desgosto ao irmão e o mantinha no emprego a tanto custo arranjado. Bem se vê, pois, que Emílio, longe de prometer amparo à irmã, ao contrário, tinha de ser, se já não era, um oneroso sacrifício para a menina, obrigada a consumir com ele o tempo e os poucos recursos fruto de seu trabalho. Nessas circunstâncias, a mãe só via para a filha o natural e eficaz apoio de um marido. Por isso não cessava de tocar a Aurélia nesse ponto, e a propósito de qualquer assunto. Se vinha a falar-se de sua moléstia que fazia rápidos progressos, dizia Emília à filha: "O que me aflige é não ver-te casada, mais nada." Quando lembravam-se que o dinheiro deixado por Pedro Camargo e a esmola do fazendeiro haviam de acabar-se um dia, ficando elas na indigência, acudia a viúva: "Ah, se eu te visse casada!" Aurélia é quem suportava todo o peso da casa. Sua mãe, abatida pela desgraça e tolhida pela moléstia, muito fazia, evitando por todos os modos tornar-se pesada e incômoda à filha. Envolvera-se ainda em vida em uma mortalha de resignação que lhe dispensava o médico, a enfermeira e a boteca. Os arranjos domésticos mais escassos na casa de pobre, porém, de outro lado mais difíceis. O cuidado da roupa, a conta das compras diárias, as contas do Emílio e outros mistérios, tornavam-lhe uma parte do dia e a outra ia-se em trabalhos de costura. Não lhe sobrava tempo
para chegar à janela, à exceção de algum domingo, em que a mãe podia arrastar-se até a igreja à hora da missa e de alguma volta à noite, acompanhada pelo irmão, não saía de casa. Esta reclusão afligia a viúva, que muitas vezes lhe dizia: "Vai para a janela, Aurélia." "Não gosto", respondia a menina. Outras vezes, ante a insistência da mãe, buscava uma desculpa. "Estou acabando este vestido." Emília calava-se, contrariada. Uma tarde, porém, manifestou todo o seu pensamento. "Tu és tão bonita, Aurélia, que muitos moços, se te conhecessem, haviam de apaixonar-se. Poderias, então, escolher algum que te agradasse." "Casamento e mortalha no céu se talham, minha mãe," respondia a menina, rindo-se para encobrir o rubor. O coração de Aurélia não desabrochara ainda. Embora virgem para o amor, ela tinha, não obstante, a vaga intuição do pujante afeto, que funde em uma só existência o destino de duas criaturas e, completando-as uma pela outra, forma a família. Como todas as mulheres de imaginação e sentimento, ela achava, dentro de si, nas cismas do pensamento, essa aurora d'alma que se chama ideal e que doura ao longe com sua doce luz os horizontes da vida. O casamento, quando acontecia pensar nele alguma vez, apresentava-se a seu espírito como uma coisa confusa e obscura, uma espécie de enigma, do seio do qual se desdobrava de repente um céu esplêndido que a envolvia, inundando-a de felicidade. Em sua ingenuidade, não compreendia Aurélia a ideia do casamento refletido e preparado, mas a insistência da mãe, inquieta pelo futuro, fez que ela se ocupasse com esta face da vida real. Reconheceu que não tinha direito de sacrificar a um sonho de imaginação que talvez nunca se realizasse, o sossego de sua mãe primeiro e depois seu próprio destino, pois que sorte a esperava se tivesse a desgraça de ficar só no mundo? O golpe que sofreu por esse tempo ainda mais a dispôs ao sacrifício de suas aspirações. Emílio, reconhecendo-se muito fatigado, uma tarde de excessivo calor, cometeu a imprudência de tomar um banho frio. A consequência foi uma febre de mau caráter que o levou em poucos dias. Aurélia não deixou a cabeceira do leito desse irmão, a quem ela amava com desvelo maternal. Os cuidados incessantes e os extremos de que o cercou, bem como a necessidade de acudir a tudo, foi talvez o que a salvou de ser fulminada por essa desgraça. A viúva, que mal resistira ao golpe da perda do filho, ainda mais se aterrava agora com o isolamento em que ia deixar Aurélia. Se Emílio não prometia à irmã um arrimo, em todo caso era uma companhia e podia dar-lhe ao menos a proteção material, quando não fosse senão de sua presença. Redobraram, pois, as insistências da pobre viúva, e Aurélia
ainda coberta do luto pesado que trazia pelo irmão, condescendeu com a vontade da mãe, pondo-se à janela todas as tardes. Foi para a menina um suplício cruel, essa exposição de sua beleza com a mira no casamento. Venceu a repugnância que lhe inspirava semelhante amostra de balcão e submeteu-se à humilhação, por amor daquela que lhe dera ao ser e cujo pensamento era a sua felicidade. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!